Eu queria saber o que ele acha, assim, porque tem uma diferença muito grande do RPM e hoje o Paulo Ricardo, que faz a música romântica. Eu não acho. Calma, eu acho. Eu não tava na época, mas o meu irmão, ele curtia. Eu queria que você falasse, já que você não acha que tem diferença, o que você acha RPM e Paulo Ricardo hoje? Bom, a diferença básica é que o RPM era uma banda de rock, com um discurso politizado, dos anos 80. Hoje em dia eu sou intérprete, eu posso cantar qualquer coisa que eu queira, eu não estou atrelado a uma ideologia. Prefere hoje ou ontem? Eu prefiro hoje e amanhã. Hoje. Ontem eu vivi intensamente. Tanto é que ele está fazendo isso legal. hoje. Mas olha só, deixa eu te explicar. Você não se arrepende? Não, de maneira nenhuma. Cada passo foi um caminho para chegar onde eu tô, para onde eu tô indo. Eu simplesmente sempre fui coerente com os meus gostos e com o que eu queria fazer na época. Mas eu nasci numa época e fui muito influenciado por uma fase do Roberto Carlos ali, Ritmo de Aventura, aonde a coisa do rock e da música romântica não havia nenhum tipo de conflito, não havia nenhum tipo de separação. Eu fui criado assim, eu conhecia a música assim quando era garoto, e as pessoas perguntam, o rock, o romântico, eu nunca vi problema. A maior banda de rock do mundo, os Beatles, são cheios de baladas. Inclusive, seus maiores sucessos são as baladas. Mesmo as bandas pesadas, como Led Zeppelin, Black Sabbath e U2, têm nos seus maiores sucessos as baladas. Então, eu nunca vi problema nenhum entre rock e romântico. Processando Paulo Ricardo e o RPM. Olha só, diz que um é pra mostrar que é maior e o CD é pra mim, olha só. Deu pra mostrar bem? Hein, tio Peço, tá bom? Tá aqui. Contra a capa eu mostro bem isso, né? Impressionante, olha só. Claque. E não haja o gesto dos dedos, vira pro outro lado, já mostra. Impressionante, ninguém tem essa habilidade. Ninguém. Novos não é Esses dois são novos. São novos na RPM, São novos né? na RPM, mas tem sua história. E por que a volta do RPM? Como é que foi essa? A tua aventura solo te deixou um pouco desamparado? Eu acho assim, quem vem de uma carreira solo, quem pretende para si uma carreira solo, obviamente vai nessa, né? Eu comecei de banda, assim, meu projeto sempre previu uma banda. Eu acho que o rock se faz com uma determinada personalidade em todos os instrumentos. Quer dizer, se você fica trocando de música a cada disco, fica difícil você sedimentar um estilo. Quando o grupo se separou, por força das circunstâncias, eu tive que dar sequência, lançar 2 discos no Brasil. Infelizmente, a coisa do direito autoral não te permite parar 2, 3 anos simplesmente vivendo desse direito autoral. Então, quer dizer, foram discos experimentais, né? Onde eu tive o cuidado de não confundir com o estilo do RPM. Eram discos onde eu toquei com muita gente, experimentei jazz e blues, conheci muita gente bacana, João Carlos Assis Brasil, fiz dueto com a Rita Lee, enfim, trabalhei com uma série de grandes músicos de estúdio aqui no Brasil. Inclusive, tem uma história curiosa, eu já toquei com o Derico numa banda. É mesmo? Juntos numa banda, 78, Derico, RPM 11,6. Peraí que o Tião apareceu aí dando uma... Paulo, o RPM foi um fenômeno em matéria de sucesso de rock no Brasil, que foi uma coisa extraordinária. Por que de repente se desagregou assim? Bom, nós tínhamos um determinado plano, né, quer dizer, o rock no Brasil naquela época era uma coisa ainda para poucas pessoas, não era uma coisa popular, né? Então, de repente, nós tínhamos um plano de em 10 anos chegar a vender 100 mil cópias. Em 2 anos nós vendemos mais de 3 milhões. Isso tudo acelerou um processo que na nossa cabeça teria uma determinada velocidade. Por exemplo, esse disco ao vivo, que foi o grande vendedor, né, 2,5 milhões. O pivô desse disco foi o estouro Pirata de London London, quer dizer, uma música que nós incluímos no show apenas pelo prazer de cantar no show, não havia um plano de gravar a música. Essa música estourou, então houve, em função de uma coisa que eu considero super nociva para a indústria, que foi o fim do compacto simples.
houve a necessidade de se lançar um LP para justificar o lançamento de London London. Nós então tínhamos músicas novas que o LP vendeu quanto? 2,5 milhões. Quanto é que representa isso em dinheiro, Paulo Ricardo? É a média de $1 por cópia. Uma média, assim. Então, para o conjunto... 2 milhões de dólares, 2 milhões e meio de dólares para o conjunto? Para o conjunto. De direito autoral? De royalties. De royalty? Direito autoral é o direito da tua execução em rádio. Isso em quanto tempo? Em 2 anos? Não, isso é mais ou menos 1 ano. Esse disco teve uma carreira mais ou menos de 1 ano. Teve o disco anterior que vendeu 500 mil cópias. Com esse dinheiro o pessoal disse assim, não, agora vamos dar um tempo. Não, o que houve foi o seguinte... O que aconteceu de parar uma máquina tão bem azeitada de fazer sucesso como era o RPM? Então, a questão foi que cada um de nós se sentiu muito seguro, né? Dali pra frente, pra tocar. Cada um era o dono do sucesso, é isso? Estava todo muito se garantindo muito. Então, o que aconteceu foi que, por exemplo, o PA, super amigo nosso, o ex-baterista, hoje em dia ele canta. Ele deu asas a esse projeto dele de um dia ser o cantor e ter sua própria banda. Hoje em dia ele tem essa banda, o grupo Neandertal, com o Lee Marcucci, que já tocou com a Rita ali no Tutti Frutti. Enfim, e o Schiavon queria levar o grupo para esse lado do techno, enfim, trabalha mais com máquina e menos com uma música mais natural, mais rock and roll mesmo, né? Nesse momento de decisão sobre o que iríamos fazer no disco seguinte, houve esse racha entre o rock mais básico de guitarras, que era para onde eu e o Nando estávamos querendo levar a banda, e essa coisa mais fria do Schiavon, e no meio o PA, assim, não dando muita importância para nenhuma das duas coisas. É difícil conviver com sucesso? Não, eu acho que, na verdade, existiu um projeto e naquele determinado período, todos nós estávamos concordando com vários pontos da estética daquele trabalho. A partir dali, a gente ia ter que evoluir. O grupo não ia poder, né, continuar se repetindo, buscando novos clichês. Eu e o Nando já havíamos crescido, estávamos compondo mais, né? E queríamos, enfim, deixar o grupo mais rock and roll mesmo, mais rock, mais hard, mais pesado, com o teclado colocado de uma maneira mais swing e aquele órgão Hammond, aquela coisa mais de blues, uma coisa mais, o papel do teclado mesmo, dentro do rock, ao invés daquela coisa que marcou muitos anos 80, muito, chamado technopop, né? Technopop rock. Então, nesse momento, quer dizer, o Luiz como tecladista se sentiu diminuído, tolhido. Como não é nem o tipo de coisa que ele gostaria de fazer, o que aconteceu foi o racha. Agora, para eu e o Nando, logo a seguir, né, desse racha, conseguimos encontrar pessoas, recrutar pessoas à altura daquele grupo, à altura da expectativa, tanto da gente quanto do público e tudo mais. Foi um processo longo. Nesses 2 discos solo que o Nando me acompanhou, que foram 3 anos, nós tocamos com muita gente, conhecemos muitas outras pessoas e conhecemos diferentes esquemas do esquema que a gente tinha conhecido com a RPM, que foi um Mas você acha que aconteceu um pouco de cada membro do conjunto achar que sozinho venderia 2 milhões e meio de cópias? Com certeza. Hein, Nando? Com certeza. A gente, na época, era muita gente que vinha falar com a gente, muita gente nos elogiava, e aquilo tudo nos deixou perdidos, né? O negócio aqui é você, eu pro outro... não, eu vou lá, vou cantar, e vou arrebentar, e vou vender um monte de disco, independente do que eu faço. 2 milhões, o grupo vendeu 2 milhões, quintinho pra cada um, tava bom. A ideia era essa. Era mais ou menos assim. Não é má ideia, como ideia... Sim, mas o problema é que o grupo ele só existe quando existe uma comunhão entre as pessoas, quando existe um só objetivo musical. Claro, você discute para chegar numa coisa que agrade a todos nós. Quando você, obviamente, está falando de bananas e o outro falando de laranja, um falando de samba, outro falando de rumba, não dá mais. Você é jornalista também, né, Paulo? Fiz 3 anos na Escola de Comunicação e Arte da USP, mas eu não me formei não, apesar de ter escrito bastante sobre rock no Brasil. Você gosta de escrever bastante. Escrevi 4 anos. E as letras que você faz tem sempre algum toque político nas letras? Tem. Eu tiro muita inspiração dos jornais mesmo, do dia a dia, das revistas, a coisa da imprensa. O próprio nome do grupo, o conceito de revoluções por minuto, vem dessa velocidade da mídia e de como a mídia transforma qualquer bobagem numa revolução e ao mesmo tempo, a gente passa batido por verdadeiras revoluções. Eu vou pedir para vocês tocarem pra gente. Deixa eu mostrar de novo aqui o disco. Tá em disco, em CD, Paulo Ricardo, cassete. RPM, em cassete também.